Boa tarde, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as grandezas inversas, diretas e inversamente proporcionais. Vamos responder as questões das páginas 214, 223 e 227. A nossa aula vai das 14h30 até as 16h30. Então, em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5/3. Se a sombra mede 72 centímetros, qual é a altura desse bastão? Bom, aqui eu já desenhei o bastão e a sua sombra aqui. Então aqui tem o bastão e a sombra. A razão é de 3 para o bastão e 5 para a sombra. A sombra era maior um pouquinho do que o bastão. Agora, a sombra da pessoa, a sombra do bastão mede 72 centímetros. E a razão é de 3/5. Então aqui eu vou colocar a altura, que no caso é a altura do bastão, e aqui a sombra dele. E vou colocar o 72 na linha da sombra aqui, ó. E essa altura eu posso chamar de x, que no caso é esse x aqui, que é a altura. E agora eu vou usar uma coisa chamada meios pelos extremos. Então, meios pelos extremos. Vamos começar a multiplicar primeiro pelo x. 5 vezes x, vou colocar aqui mesmo. 5x e 5 é 3 vezes... Desculpa, gente, eu coloquei aqui 3/5, mas é 5/3, tá vendo? Ó, 5/3, eu vou consertar isso aqui. Ok, eu já consertei aqui, né? Que eu tenho colocado o 3 em cima e 5 embaixo, mas é 5/3. Então vamos ver. 3 vezes x, 3x, 5 vezes 72 dá 360. Aí eu vou multiplicar, vou dividir agora 360 por 3. Isso vai me dar 120 centímetros. Essa é a altura do bastão. Mas quem quiser colocar 1,20 m também está correto. Vamos para a nossa próxima questão, que no caso é a quarta questão. Nessa questão a gente tem aqui, ó, um ônibus faz o percurso da Praça Central até a praça de um bairro. O fiscal registrou as velocidades do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida e volta. Então, como vocês veem aqui na tabela, na ida a velocidade foi de 50 km/h e se gastou 96 minutos. E na volta a velocidade foi de 60 km/h e gastou 80 minutos. Então, a pergunta aqui é, na letra A, quando a velocidade passou de 60 km/h para 50 km/h, qual foi a razão? Veja, eu tinha 60 km/h e agora eu tenho 50 km/h. Então, eu posso aqui cortar tudo isso, porque são iguais com isso, e um zero com o outro, sobrando 6 no numerador e 5 no denominador. Então, a razão é de 6 para 5. Eu posso escrever também assim, 6 para 5 com os dois pontinhos, que é a mesma coisa. Vamos para a letra C aqui, ó. Então, na letra C, a gente tem, se a velocidade média do ônibus fosse de 30 km/h, qual seria o tempo gasto no percurso de ida e volta? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 50 km/h, se gastou 96 minutos. Então, vou colocar aqui 50, que no caso é a velocidade, e aqui o tempo. 50 km/h, o tempo gasto foi de 96 minutos. Já 30 km/h, o tempo gasto é o que eu quero saber. Eu vou chamar de x, certo? Veja, a gente pode simplificar um zero com o outro e agora proceder o cálculo normalmente. Mas eu tenho que saber se a grandeza ela é direta ou inversamente proporcional. Vamos ver. Quando a velocidade diminui,
o tempo aumenta ou o tempo diminui. Então veja, eu aqui tenho a velocidade diminuindo. Vou colocar a setinha nesse sentido. Se a velocidade ela diminuiu de 50 km por hora para 30 km por hora, provavelmente o tempo vai ser maior. Então o tempo aqui ele vai aumentar. Então se uma coisa diminui e a outra, se uma coisa aqui diminui e a outra aumenta, as setas terão sentido contrário. Uma para baixo e a outra para cima. Nesse caso, as grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, quando eu for resolver, eu vou colocar o 5 e o 3, mas aqui eu não vou colocar o 96 e o x não. Eu vou inverter, porque as setas têm sentidos contrários. Eu vou colocar o x em cima e o 96 embaixo. E vou proceder o cálculo normalmente, fazendo 3 vezes x, 3x, e 5 vezes 96 dá 480. E agora eu vou pegar o 480 e vou dividir isso por 3. Fazendo esse cálculo, 480 dividido por 3, eu vou pausar e fazer o cálculo aqui. Então, fazendo o cálculo, 480 dividido por 3, a resposta é 160 minutos. Se a gente quiser fazer isso em horas, a gente vai pegar aqui 160, 120 vai dar 2 horas e vão sobrar 40, então 2 horas e 40 minutos. O tempo aumentou muito, tá vendo? Vamos passar para a nossa próxima questão. Na questão 1, temos aqui, na tabela a seguir, temos os valores nutricionais de algumas frutas consideradas de origem brasileira. A gente tem a tabela aí que mostra em 100 gramas aqui, por exemplo, 100 gramas de polpa, né? Tá aqui mostrando. E a gente tem o valor energético em quilocalorias, carboidratos em gramas, proteínas em gramas e gorduras totais em gramas. Na letra A, Joana ingeriu no café da manhã 50 gramas de abacate. Quantas quilocalorias de energia ela ingeriu? Então vamos ver. Tudo aqui tem que ser baseado em 100 gramas. Então, para 100 gramas, eu vou colocar aqui gramas e vou colocar aqui quilocalorias. Eu vou colocar kcal, que significa quilocalorias. Em 100 gramas de frutas, aí se a gente observar aqui em quilocalorias, a gente tem 160 quilocalorias. 160 quilocalorias. Já em 160, né? Em 160, ok, estava correto, pessoal. Em 100 gramas, aqui 100 gramas, a gente tem 160 quilocalorias. Agora, em 50 gramas, a gente tem, vou colocar o tracinho, X. Aí vamos agora fazer o cálculo, vamos simplificar aqui um zero com o outro e continuar o nosso cálculo. Fazendo 10 vezes X, 10x, e 5 vezes 160, 5 vezes 16 dá 80 e acrescenta um zero. Então dá 800. Continuando, a gente tem x igual a 800 dividido por 10. Dividindo isso, a gente pode cortar um zero com o outro, vai ficar 80 dividido por 1, que fazendo o cálculo a gente encontra 80 quilocalorias. Vamos fazer mais uma questão. Então nessa questão aqui, utilizando a mesma tabela, a gente tem aqui, deixa eu colocar pausa, a gente tem aqui uma pessoa fez um suco usando 35 gramas de polpa de goiaba. A pergunta é: quantos gramas de gordura continha esse suco? Então veja, primeiro, eu quero saber quantos gramas de gordura, né? Gordura a gente tem aqui, ó. Então, para a polpa de goiaba, vamos partir de 100 gramas. Gramas aqui, 100. E a gordura de goiaba está aqui, ó.
Em 100 gramas a gente tem 0,95 gramas. De quê? De gordura. E aí eu quero saber em 35 gramas. Então eu vou ter X gramas de gordura. Vamos fazer o cálculo aqui, utilizando mesmo pelos extremos, já que essa grandeza ela é diretamente proporcional. Vamos fazer x vezes 100 vai dar 100x, e 35 vezes 95 é igual a 3325, ou seja, 3.325. Agora a gente vai pegar e dividir esse 3.325 por 100. Na divisão por 100 é só voltar duas casas decimais. Então eu vou voltar aqui ficando 33,25 gramas de gordura. Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você curtiu essa videoaula, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e também aproveite para deixar aqui o seu comentário. Tchau gente, uma boa tarde e bons estudos.